Agora com você é hora de dicas de saúde e orientações para uma vida mais saudável. Nós estamos recebendo aqui o psiquiatra, o Dr. Glauco Arantes. Dr. Glauco, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, né? Ano passado você esteve conosco aqui falando sobre fim de ano, sobre a PAI. E agora a gente vai falar sobre transtornos psiquiátricos. Seja bem-vindo ao programa, doutor. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Vamos começar falando aqui, doutor, do TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. É um dos transtornos mais frequentes na população, doutor? Não é não, mas é um transtorno que tem a frequência maior do que se imagina, apesar de não ser o mais transtorno. Mas só para você ter uma noção, a dificuldade de fazer o diagnóstico, em média, né, o paciente demora 2 anos desde o início dos sintomas até o dia que ele procura o psiquiatra. Mas são 2 anos de sofrimento. A princípio ele vai achando que aquilo é normal, aquele comportamento, ou não? Não. Bom, às vezes ele vai até determinado limite achando que aquilo é normal, que é só uma mania, e depois ele começa a sentir vergonha. E aí começa a não querer contar, mais por constrangimento do que por achar que é normal. Ele mesmo identifica ou alguém que identifica, que alguém de casa que está observando, geralmente também? Normalmente o próprio paciente identifica porque incomoda. E o que caracteriza o TOC? Se a gente for... Algumas assim, né, de modo geral, né? Decifrar o nome, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Então, a parte obsessiva é um pensamento obsessivo. É um pensamento que entra na cabeça, você não quer pensar aquilo. Aquilo não tem a ver com a sua cultura, mas aquele pensamento vem e volta, e volta, e volta, e isso me faz ter um comportamento compulsivo. Então, o parte obsessivo é um pensamento e o compulsivo é um comportamento. Normalmente, o comportamento alivia uma ansiedade gerada por aquele pensamento. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, se eu pisar na risca da calçada, alguém da minha família pode morrer. Então a pessoa evita, ou simplesmente não pisa de forma nenhuma na risca da calçada, porque alguém da família pode morrer. Mas ele sabe que esse pensamento é um pensamento absurdo, ele sabe que se ele pisar não vai morrer ninguém, mas mesmo assim... Não quer correr o risco, né? Gera ansiedade. E chega um momento em que ele teima e diz, eu vou pisar para ver o que acontece? Quando ele está melhorando, porque quando ele está ainda no auge da doença, ele não consegue fazer isso. Ele até quer, não, eu vou pisar, mas normalmente ele não consegue fazer, devido à grande ansiedade que ele sente na hora de fazer isso. Isso é só um exemplo, né? Você pode ter um paciente que tem só o pensamento intrusivo. Ele consegue bloquear e não... Não, ele só tem o comportamento e o pensamento simplesmente não vem. Né, do tipo subir contando as escadas, né, e se der ímpar, o último degrau ele tem que pular. É um comportamento só, não leva a nenhum pensamento. Ou o contrário, o pensamento só sem um comportamento, do tipo uma pessoa que é super religiosa e tal, vai na igreja, vê uma imagem de Cristo crucificado e começa a xingar aquela imagem. Só que ele não tem aquele desejo de xingar aquilo. Aquilo é uma coisa, um pensamento. Parece que é mais forte, exatamente. Que entra na cabeça e que ele não consegue tirar de jeito nenhum. Acaba se sentindo mal, né? Porque está fazendo aquela coisa e depois se arrepende. Normalmente se sente muito mal, envergonhado. Isso muitas vezes é motivo de muito sofrimento por parte do paciente. Isso seria assim uma das características do TOC. Do TOC, E o pânico, doutor? Às vezes a pessoa, principalmente quem tem no elevador, acaba a luz, o pânico também persegue muita gente, né? Esse tipo de situação a gente não classifica como pânico. Não. Embora, leigamente falando, a sensação que se tenha de pânico. Isso. Né? Mas a gente deixa essa terminologia, transtorno de pânico, para a pessoa que tem essa sensação que você descreveu, desencadeado por nada. Então, para ser transtorno de pânico, tem que ser desencadeado por nada e completamente aleatório. Não tem hora para dar. Ali. E não tem hora. Pode ser qualquer hora, inclusive acordar com essa... Em casa, sozinho. Acorda de repente com isso. Ou numa multidão. Né? Já essa mesma reação, quando desencadeado por alguma coisa, igual o elevador, por exemplo, aí são fobias. A gente chama de fobia simples. Mas fobia simples é só um nome, porque de simples não tem nada para quem sofre. É complexo, né?
Quer dizer, é simples porque é de uma coisa só. Tem aquela origem, a causa, né? Então, a pessoa, por exemplo, tem fobia a fogo, né? Não gosta de fogo de jeito nenhum, chama pirofobia. A fobia mais frequente que a gente vê é a claustrofobia, que é aquele medo de lugar fechado, que seria o elevador. Isso. Ou aquele medo de lugar alto, que seria a acrofobia. Né? Então, mas o medo não é aquele medo receio que todo mundo tem. É medo mesmo da pessoa entrar em desespero total, pânico, né? Apesar de não ser o diagnóstico, nessas situações. Então, essa seria a fobia. A fobia não precisa de tratamento, então. Precisa. Precisa também. Precisa, embora porque seja... existe, por exemplo, uma fobia social. Uma pessoa com fobia social, por exemplo, não estaria aqui dando entrevista nunca. Talvez nem sairia de casa, né? Aí vira o não sair de casa tem uma fobia para isso fobia também, específica. que chama agorafobia. Ágora é praça, lugar Exato. aberto. Aquele espaço público, né? Ágora. Então, o pessoal tem fobia, a pessoa só se sente segura em casa. Há pouco tempo, né? Pouco tempo assim, né? Uns 6 meses atrás, talvez tenha isso ainda no YouTube, passou uma série, né? Na televisão do Drauzio Varela, em que ele toca nesse assunto e mostra pacientes que tinham fobia social. Então, a fobia, para ser caracterizada como fobia, tem que ser intensa. Então, normalmente, a pessoa pede o tratamento. Doutor, aquela pessoa, por exemplo, um universitário que tem um medo de apresentar um trabalho ou de falar em público, isso também pode ser considerado uma fobia? Também faz parte da fobia social, mas não é um medo. A pessoa perde nota, toma zero, não vai mas lá na não frente. apresenta. Exatamente. Né? Que a pessoa tem um pouco de medo, mas consegue driblar isso, né? E aí, se o professor não tiver uma sensibilidade de dar uma ajudinha, né? Quer dizer, não é fazer concessões para ele, mas é ajudar o aluno a vencer o medo, né? Ele não vai. Ele não vai. E é frequente a gente receber no consultório alunos mesmo da graduação em Direito, de mestrados, às vezes, que tem dificuldade defesa de monografia de fim de curso, conclusão de curso. Isso é comum, então? É frequente. E atrapalha a vida da pessoa, né? Porque a pessoa está bem, pessoa extrovertida, normal, relaxada, tranquila. Não é uma pessoa ansiosa em situações normais, mas frente a essa situação, trava. Esse travamento, a pessoa ela fica... Alguns começam a suar. Apresenta alguma característica a pessoa nessa situação? Sudorese nas mãos, né? Muita sudorese, chegar a molhar o papel, por exemplo, que está segurando, o papel fica molhado a ponto de estragar o papel. Taquicardia, né? Coração disparado. E uma sensação imensa, grande, de ansiedade mesmo, né? Quase que parece que o sangue está todo no rosto, que você está muito vermelho. Ele se sente envergonhado também, né? Se sente envergonhado. E é uma coisa fora do racional daquela pessoa também. Continuando aqui, a gente está esclarecendo hoje vários aqui transtornos psiquiátricos. E o bipolar? Essa pessoa que tem um comportamento, depois varia um outro comportamento. Pois é, a bipolaridade é um diagnóstico que está assim, vamos dizer, em moda hoje em dia. É hoje em moda, porque né? um leigo, ele é bipolar, porque de manhã está assim, à noite está tal, às vezes a gente conversa, muda rapidinho. Essa de fato é uma característica, mas há um motivo para essa moda, né? É que a depressão, por exemplo, é uma doença extremamente prevalente, ou seja, ela ocorre em muitas pessoas. E, recentemente, a gente tem visto que muitos casos que a gente classificava antes como depressão e que até não respondiam ao tratamento, são, na verdade, casos um pouquinho diferentes de transtorno bipolar. Mas o clássico, o básico da bipolaridade é aquele paciente que tem, durante um determinado período de tempo, relativamente longo, né? Não é aquela coisa da noite para o dia, em que ele fica triste, deprimido, sem energia, sem forças, né? E, passado algum tempo, ele vira, ele muda, ele fica excessivamente alegre, não é normalmente alegre. Então, um pouco a mais, né? Inconveniente, às vezes com brincadeiras chatas, o tempo todo. Todo mundo faz uma brincadeira chata de vez em quando, né? Mas fica o tempo todo nisso. Parece que está até sob efeito de álcool, né? Exatamente, dá uma sensação assim. Você bebeu? E faz brincadeiras desconcertantes, às vezes tem um comportamento sexual, às vezes
sem devido cuidado, de privacidade até, né? O humor, em vez de ficar triste, fica, sabe, a autoestima, em vez de ficar muito baixa, fica alta demais, fora do normal. Então chama a pessoa. Esse é o quadro bipolar típico. Então um polo da doença é a tristeza e outro polo uma alegria excessiva. Uma alegria excessiva, que é uma coisa que a gente consegue diagnosticar da porta do consultório, porque isso é fácil, né? São os quadros muito bem marcados. O problema são os quadros que não são bem marcados. São pessoas que mudam o humor com facilidade. Então, esse quadro que eu descrevi é o que a gente chama de bipolar do tipo 1. Mas existe o bipolar do tipo 2, que é aquela pessoa que a maior parte do tempo ela fica triste. Então, você perguntar qual que é a minha característica, eu sou triste. Mas ela reage, ela muda essa tristeza para uma energia, normalmente com raiva, muito rapidamente. E fica aquela pessoa mal-humorada, no sentido de nervoso, de respondão, de tolerância zero, né? Depois ele cai de novo e fica em depressão. E tem algum fator que desencadeia essa mudança? Ou... Tem. Normalmente é alguma coisa que aconteceu no dia, né? Desencadeia essa mudança. O que chama a atenção é a desproporcionalidade. E às vezes fazer o diagnóstico disso é diferente, porque num quadro depressivo puro, sem a bipolaridade, isso também pode ocorrer, né? Mas aí a idade, a data de início, a história genética, a ausência de resposta a uma medicação antidepressiva convencional, isso tudo vão dando dicas para a gente que ali talvez não esteja um quadro depressivo simples. De novo, simples para mim, né, que eu não estou sentindo nada. Para o paciente não é complicado. E a diferença entre um quadro bipolar. Então, às vezes, não é muito fácil fazer essa diferenciação, não. Mas o clássico é isso. Todo dia de um jeito, né? Dica de filme para quem gosta. Mr. Jones é um filme antigo, com Richard Gere. É um romance. A pessoa pode conhecer um pouco mais da... E é muito bem descrito nesse filme. Doutor, queria agradecer. Infelizmente, nosso tempo é um pouco curto, né? A gente teria tempo aqui para falar teria muito assunto, né? Mas o tempo é um pouco curto. Agradecer muito pela sua presença, fazendo esclarecimento aqui à nossa população de Caratinga. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E quem sabe, no próximo programa, a gente pode falar aí de outros transtornos, né? Continua as ordens, né? É só convocar que eu compareço. Muito obrigado, doutor. Tá pensando em reformar ou construir? A Casa Santos tem tudo que você precisa para a sua obra, da base ao acabamento. São pisos, tintas, ferramentas, utilidades e muito mais. Tudo com o menor preço. Financie a sua construção em até 5 anos. E agora a Casa Santos tem para você várias opções em móveis. Sua casa ainda mais completa. Casa Santos, todas as etapas da sua construção em um só lugar. Um bom gosto como nunca se viu. Atendimento como nunca se viu. Qualidade como nunca se viu. O seu almoço agora é no Varandão Grill. Um churrasco como você nunca viu, tchê. Uma bela pizza como nunca se viu, mamma mia. Um sabor que você nunca sentiu. O novo point agora é o Varandão Grill. O novo point da cidade é o Varandão. Varandão Grill. Em frente ao CTC. A Conquista Confecções está mais ampla, moderna e agora com roupas para toda a família. Temos enxoval para recém-nascidos, moda infantil, moda adulto, masculino e feminino. Venha conferir o que há de melhor. Preço, qualidade e atendimento é na Conquista Confecções, a loja que veio para conquistar você. Praça Cesário Alvim, 188, Centro, Caratinga, 3321-4538. Conquista Confecções, a loja que veio para conquistar você. Muitos clientes estão mudando e comprovando que gás de cozinha não é tudo igual. Todos os dias, novos clientes estão mudando e optando pela qualidade. E a cada vez mais o Gás Santos vem se modernizando, visando a perfeição dos seus produtos, sempre priorizando a satisfação de todos os seus clientes. Faça parte desse grupo. Ligue 3321-1140 e seja atendido por profissionais qualificados e comprometidos em oferecer para você um gás de qualidade. Não compre gás em qualquer lugar. Compre gás de qualidade. Compre Gás Santos.
3321 1140.